Boa tarde, pessoal. Me chamo Caio Adem, estou aqui na Universidade Federal do Acre. Vim aqui fazer um trabalho sobre o tema Quem somos nós como professores de matemática. Esse trabalho é para a disciplina de Prática 3, ministrada pela nossa professora Simone Chalub. Esse trabalho tem como finalidade a gente fazer algumas análises, analisar um pouco algumas questões de quem nós queremos ser como professores de matemática e também analisar um pouco da vida e dos ensinamentos de alguns de nossos antepassados matemáticos, alguns professores que mudaram um pouco ou não a história do mundo ao nosso redor matematicamente. Bem, primeiramente para mim, eu não acho que ser professor é você chegar na sala de aula, colocar algumas questões no quadro, teoria, e passar para os seus alunos, esperando com que eles aprendam somente com aquilo. Tem sim aqueles alunos que conseguem aprender e tem aquela facilidade a mais. Mas para mim ser professor, pelo menos eu quero construir isso até o final do curso e até eu estar trabalhando com isso. Para mim ser um professor é você conseguir analisar as individualidades de cada aluno seu. Tudo bem que isso é bem difícil, normalmente numa sala de aula você vai ter de 30 a 40 alunos numa sala. Isso é bem difícil de você conseguir se aproximar de cada um, verificar as individualidades, as dificuldades de cada um. Mas para mim ser professor é você tentar realizar essa ação, tentar verificar como cada aluno conseguir aprender e não descartar nenhum método mesmo. Eu falei aqui no início, né, que não é somente você estar ensinando a parte teórica, mas sim, a parte teórica é muito importante, você tem que ensinar a parte teórica, mas não somente ela. Às vezes algum aluno seu consegue aprender de outra forma, vendo como se aplica no mundo real. Eu não vejo como algo que impediria um professor de trabalhar ambos os métodos. Seria difícil? Seria, mas para mim seria um mundo ideal, onde a gente conseguisse realizar isso de uma forma bem eficaz. Acho que ajudaria todo mundo, ajudaria tanto o professor profissionalmente como seus alunos individualmente. E para entender de onde vem essa nossa postura, a gente precisa olhar um pouco para trás, para os nossos antepassados intelectuais. E quando falamos de base, temos que ir direto à Grécia Antiga, falar de duas figuras gigantescas, Pitágoras e Euclides. Primeiro vamos pensar em Pitágoras e na sua escola. Para os pitagóricos, a matemática não era um cálculo bobo de comércio. Eles tinham uma visão quase mística e filosófica. Tudo é número. Eles acreditavam que o universo era governado por relações matemáticas e proporções. Quando a gente estuda o famoso Teorema de Pitágoras, a gente não está só calculando os lados de um triângulo retângulo. A gente está entendendo a harmonia do espaço. O grande legado que a gente herda de Pitágoras é essa paixão por encontrar esses padrões. Como professores, nós nos inspiramos nisso para mostrar aos alunos que a matemática está na música, na natureza, na arquitetura e nas estruturas que nos cercam. Bem, e depois de Pitágoras vem Euclides de Alexandria, que é praticamente o pai da geometria e o cara que moldou a fórmula como a matemática é estruturada. E até hoje, através da sua obra Os Elementos. O que Euclides fez foi revolucionário. Ele pegou um monte de conhecimento que estava espalhado e organizou tudo de forma lógica. Ele criou um método axiomático, ou seja, ele definiu pontos de partida simples, que são os axiomas e postulados, e a partir deles provou teoremas complexos usando apenas dedução pura. Daí vem o famoso rigor matemático. E bem, ensinar matemática sobre a influência de Euclides significa não aceitar um resultado porque sim, significa ensinar um aluno a construir um argumento sólido e a justificar seus passos e a desenvolver uma mente organizada e questionadora. Certo, para finalizar, eu como professor de matemática, futuro professor de matemática, eu gostaria de ser um pouco mais próximo dos meus alunos, conseguir entendê-los de maneira mais eficaz, para poder ajudá-los a entender melhor o conteúdo, pois eu acredito que aqueles que teriam dificuldades, eu teria uma simpatia um pouco
uma simpatia a mais, porque eu já estive no lugar deles, nessa questão de dificuldade com algumas matérias na escola, principalmente matemática. Eu nunca fui o melhor aluno de matemática, mas eu reconheço que eu venho tentando bastante aprender. No próprio início do curso, eu tive bastante dificuldade. Até hoje tenho algumas dificuldades também, mas eu também tenho que reconhecer que eu estou evoluindo. E isso me motiva a continuar, me motiva a querer ser professor e também me motiva a ajudar esses futuros alunos, quem sabe. É isso, pessoal, esse é o meu trabalho. Muito obrigado.